função, né? Então a denúncia passa também por isso, né? Não é só pela questão do número. E principalmente num país onde existe um processo que me parece fundamental, que é o excesso e a falta. Elas convivem no mesmo espaço e estão com prognósticos muito semelhantes, né? Eu chamo da desigualdade ou similaridade na desigualdade. Então, os grupos, por exemplo, né, que têm acesso à cesárea, 80% têm taxas de baixo peso, de prematuridade, né, muito altos comparados, por exemplo, quem está no meio, né, e é comparável com o pessoal, né, falta assistência, e eles têm essa semelhança, né? Os grupos mais privilegiados e os menos privilegiados têm desfechos semelhantes, um por falta e o outro por excesso, né? Então isso é uma questão importante que é muito peculiar no Brasil, né? Me parece bastante interessante, né? Em relação à última pesquisa, né? Como é que é mesmo? Operacional, eu acho fundamental, né? Porque ela está associada a políticas públicas diretas, né? Nossa, a curva prescritiva da Organização de Saúde, onde vocês participaram fortemente lá em Pelotas, ela funcionou. Além do ganho específico da formulação da curva, né, ela promoveu um trabalho multicêntrico, né, com um emprego rápido e efetivo da estratégia, e impactando de sobremaneira, né, os desfechos das crianças que estão crescendo. Então, eu penso que esses são pontos relevantes e importantes, né, que foi colocado pelo César aqui, e mais uma vez eu agradeço e digo que aprendi muito hoje, mais uma vez. Obrigado, César, obrigado, Helena. Bom, eu também, como pesquisadora, e sempre tem aquela história, só vale trabalho quantitativo, não vale qualitativo, e nós brigamos muito com isso, de certa forma, até para publicações internacionais, mas eu já vi que é um problema coletivo, e eu imagino que da parte de vocês deva haver bastante interesse em fazer perguntas. Então nós vamos passar... tá bom o tempo, o professor Marcelo economizou. Então dá para fazer bastante comentário, discussão, a não ser que o senhor queira fazer algum comentário antes, professor. A gente pode passar direto, eu sei que o pessoal da enfermagem tem aula, né? Então, obrigado pela participação. E eu acho que pode apertar. Só um minutinho, eu gostaria de saber se o senhor prefere um bloco de questões ou uma de cada vez, dependendo um bloco. Então tá, vamos fazer assim 3 primeiras perguntas, que não tem muita diferença entre elas, para que os professores respondam, e depois então se faz um novo bloco, tá bom? Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer pela fantástica apresentação, acho muito interessante. O senhor poderia se identificar, por favor? Roberto Souza, do Instituto de Química. Primeiro, por ter me explicado uma das origens de uma discussão sem fim, que é essa aí, entre qual e quanto, porque nós, numa área tão dura quanto química, para nós não existe esse debate. Eu preciso medir e explicar. E sem isso, a nossa ciência não existe. Não posso só medir, não sei também, e não consigo explicar o que eu não medi. Então, na realidade, acaba sendo um reflexo que foi aqui colocado muito bem. Eu entendo muito bem o que foi colocado. Talvez a pergunta que eu tenho, que sou originário de uma área totalmente distinta, não tenha sentido. Mas se fala muito nos últimos anos de que houve uma diminuição de pobreza nesse país. Houveram reflexos epidemiológicos que podem realmente dar uma medida disso? Dizer, bom, realmente esses programas governamentais se refletiram numa melhoria, em quais aspectos são os mais relevantes? Então, meu nome é Michelle Alberson de Souza, eu também sou química, e mais como cidadão que eu vou fazer uma pergunta, porque realmente eu não sou nem das áreas sociais, nem
das áreas da saúde. Mas eu achei extremamente importante, porque como cidadão, a gente, de vez em quando, a gente tem que responder e tomar posição sobre assuntos da população. Eu teria duas perguntas, mais no lado acadêmico, a respeito do seu exemplo da chupeta, da amamentação. Eu queria saber, junto com esse exemplo, como é que você decide do parâmetro? Por quê? Pode chupar, o bebê pode chupar a chupeta, mas pode chupar também seu dedo. Então você optou por a chupeta. Eu quero saber como é que você tem certeza que o parâmetro que você escolheu é aquele que vai ser importante ou não. A segunda pergunta em relação ainda mais à parte de denúncia, que é a questão da amamentação e da pobreza e das consequências sobre a mortalidade infantil. Eu vi há uns quase 10 anos atrás que um programa humanitário, através da saúde mundial, estava denunciando o uso do leito comercial nos países, principalmente na África, porque introduzia de areia onde não deveria ter, porque usando uma água realmente não potável. Né? E isso, além de não dar os benefícios da amamentação, trazia todos lados ruins do uso de uma água não tratada. Só que nessa mesma reportagem mostrava que essa campanha da Organização Mundial da Saúde, eu não sei os números, mas tinha um certo valor de publicidade para ir nas populações e explicar. A Nestlé tinha 100 vezes mais recursos em dinheiro para fazer propaganda, para distribuir o leite, para explicar para as mães que esse leite era mais nutritivo, enfim. Só que elas não conseguiam comprar aquele leite, então todas as questões que você já colocou. Então, denunciar eu acho maravilhoso, mas eu gostaria de saber, já que você está trabalhando com essas organizações, como é que é o grau de frustração em relação ao impacto dessas denúncias? Mais uma. Funcionando? Meu nome é Antônio Armando, eu sou doutorando da PPG da Academia da URGS e queria expressar a minha satisfação pessoal pelo fato de ter essa oportunidade de conhecer pessoalmente, que só me conheço pelos artigos, pela apresentação dos meus professores. E durante a minha formação eu passei pelas ciências sociais, tanto na sociologia e na antropologia. E o que eu pude aprender, já que a minha formação básica em medicina é mais biológica, é que havia uma crítica muito grande de que a parte médica fazia uma pesquisa muito mais, uma abordagem muito mais biológica ou biologizante do que a incorporação de componente social. E fico muito feliz do fato do professor mostrar aqui a importância ou a importância das ciências sociais na pesquisa epidemiológica, porque a noção que eu tive quando eu passei pelas ciências sociais é que não havia um diálogo entre as duas áreas. E outro elemento importante que me agradou bastante e aprendi muito quando categoriza as formas de pesquisa, que é a pesquisa acadêmica, de denúncia e operacional. Porque muitas das vezes a tendência que tem se passado ao aluno é mais aquela pesquisa acadêmica, e isso a mim criava várias dúvidas. Então o professor traz esse elemento que para mim foi muito fundamental, porque muitas das vezes há aquela pesquisa em que pode mudar uma política de saúde, que faz com que, por exemplo, o Ministério da Saúde elabore programas de saúde. Eu pessoalmente achava essa pesquisa muito importante, porque não só, porque aquela pesquisa só puramente acadêmica, inclusive até com a abertura da sua santo no português, ele faz uma crítica dizendo que a pesquisa tem que trazer elementos que beneficiem a sociedade. Caso contrário, a própria academia estaria em crise. E outro elemento importante que me agrada é que as suas pesquisas tenham contribuído na elaboração de políticas públicas. E então, a pergunta que eu lhe farei, talvez o fato de ter uma irmã antropóloga, não sei se isso influenciou para que incorporasse a parte das suas pesquisas. O que é que o professor tem feito
no local onde trabalha, para poder incorporar essas ciências no currículo, para poder ensinar os alunos, seja de mestrado, doutorado, para que, uma vez eles conhecendo isso também na sua vida acadêmica, poderiam incluir essas coisas. O que o professor tem feito para, digamos assim, incluir a pesquisa, ou as ciências sociais, no currículo do estudante? E há uma pergunta que eu queria lhe fazer, já ouvi dizer, não sei se é verdade, é que o professor também contribuiu com o fundador do Solo de Reabilitação Rural, que eu já, inclusive, utilizei na minha atividade clínica. Essa informação é verdadeira. Muito obrigado. Então, três só, porque já tem algumas diferenças nas questões, me parece. Deixa eu responder e tentar responder. Primeiro do Roberto, realmente, Roberto, o Brasil mudou. Né? Eu até, às vezes eu fico pensando, assim, eu comecei a trabalhar em saúde, eu entrei na faculdade em 71, aqui na UFRGS, já estou há 40 e poucos anos dentro da área, né? E eu não achava que eu ia ver essa mudança na minha vida. Eu fico meio surpreso. E toda mudança tem aspecto positivo e tem aspecto negativo. Né? Então, o que é de bom no Brasil? Diarreia no Brasil não existe. Ninguém morre por diarreia. Ninguém morre por pneumonia, muito pouca gente ainda morre. O Marcelo, se eu sair aqui, o Marcelo que é pediatra, vai lá no meu hospital ver. Então, diarreia é baixíssima, tá? Pneumonia muito baixa, as infecciosas sumiram, né? A criança nordestina hoje é da mesma altura da criança sulista. A criança até os 5 anos no Nordeste tem 7% de déficit de altura, no Sul tem 7%. O mínimo aceitável seria ao redor de 3%. Se eu for para a Noruega, ou para a Suécia, ou para a Holanda, aquele país que todo mundo é alto, né? Então, por outro lado, tem consequências negativas, né? Qual é o grupo mais obeso no Brasil hoje? Mulher pobre. Mulher pobre. Por quê? Porque não falta mais comida. Tem comida, mas a qualidade da comida não é tão boa assim. Né? Então, as desigualdades mudam, né, e evoluem com o tempo. Mas eu acho que, no geral, melhorou. Acho que, no geral, aquela desigualdade extrema que a gente tinha em 1982, a nossa primeira coorte, de ter um grupo de pessoas com uma mortalidade altíssima, de nível que hoje a gente observa em alguns lugares da África e da Ásia, e pouquíssimos lugares do mundo. Em Pelotas tinha um grupo assim, hoje em dia não tem mais. Né? Então melhorou. Mas com a melhora, piorou a diabetes, piorou a hipertensão, piorou a obesidade. É a transição epidemiológica que a gente chama. Né? E é sempre perversa essa transição, porque hoje quem mais tem diabetes, obesidade e hipertensão no Brasil é o pobre, não é o rico. Né? Porque o rico se cuida, tem acesso a tratamento e assim por diante. Né? Então, muda, evolui. A pergunta da Michelle é boa, aquela chupeta. Sempre as mães perguntam se eu tenho uma sobrinha até hoje, que eu estava fazendo minhas pesquisas, eu convenci ela não a tomar chupeta, e a guria chupou o dedo. E aí a mãe disse, a chupeta eu conseguia tirar, mas o dedo só cortando fora. Então, eu não vou responder a tua pergunta, eu só vou te dizer que às vezes é difícil. A gente faz uma pesquisa, vai uma coisa e a gente não se dá conta que tem outra coisa, que às vezes é pior que está acontecendo, né? Então ela ainda está com o dedo, a menina, mas continua chupando. E a tua outra pergunta da Nestlé é muito importante, né? Eu acho que o Brasil, pessoal, você sabe que o Brasil é o recordista mundial no aumento da amamentação? Na década de 70, 80, a duração média de amamentação no Brasil era 2 a 3 meses, de qualquer amamentação, tá? Não é amamentação exclusiva. Né? As mães amamentar 2 a 3 meses. A Nestlé estava dando brindes, como o Marcelo contou em Ribeirão Preto, as companhias promovendo que amamentar era coisa de pobre, que era coisa de antiquada, que não era moderna. E hoje em dia, você sabe qual é a duração média da amamentação no Brasil? Mediana, para ser mais preciso, que tem estatístico aqui. Não é média, é mediana. 14 meses. A mãe brasileira mediana amamenta mais de 1 ano. E é amplamente aceito se amamenta em público. E artista de televisão amamenta. Não, na hora que os artistas de televisão parecem fazer cesariana, eu acho que nós vamos mudar o país. Sabe? Mas, por enquanto, elas fazem cesariana e amamentam, que é um certo paradoxo, né? Porque é uma coisa artificial, mas outra coisa. Então, a amamentação. E um dos efeitos que houve,
é que o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o Código de Controle da Comercialização de Alimentos Infantis. Então ele proíbe, se alguém, a Nestlé hoje for num hospital, for um cara lá distribuir leite em pó, ele é preso. Tá? É um crime. Isso foi implantado fortemente. Em outros países, ainda não há esse controle. Eu vi o colega, o Antônio, ali, que falou algumas coisas de outros países, né? De onde que tu és, Antônio? Angola. Angola. E a gente vê que em países africanos, por exemplo, onde não tem tanto controle, às vezes esse código até é adotado pela legislação, tudo, mas não é efetivamente implementado no hospital, né? Então, realmente, o controle da comercialização de alimentos substitutos do leite materno, que se chama esse tipo de alimento substituto do leite materno, ele é muito regulamentado no Brasil, sem dúvida, uma das razões que a gente conseguiu esse progresso impressionante na alimentação. Bom, então passando para a pergunta do Antônio, como é que nós fizemos isso? Bom, eu tenho que confessar para vocês o seguinte, essa coisa de antropologia, não devia dizer isso aqui. Eu não devia dizer isso aqui. Mas o nosso interesse em antropologia não começou com o menor menor, porque a gente nunca dá bola para ele numa pequena, né? A gente começou a trabalhar justamente, Antônio, com pesquisa de reidratação oral. E essa questão assim, de ter aquela reidratante oral que a gente ensinava as mães a prepararem em casa. Eu fiz várias pesquisas sobre isso. Que as mães às vezes não tinham acesso àquele pacotinho comercializado, com todos os componentes necessários para preparar, mas ela tivesse em casa açúcar, sal, ela podia fazer, combinar. E aí a gente tinha que mexer muito com o comportamento das mães, né? E aí a Organização Mundial da Saúde foi quem nos disse, olha, vamos colocar um antropólogo nessa pesquisa. E aí convidaram o antropólogo para participar comigo, e aí que eu me dei conta dessa questão da importância, né, voltando a uma coisa que o Marcelo também falou ali, né, da importância assim, que o nosso porquê é diferente do porquê do antropólogo. O nosso porquê é muito mecanístico, assim, né? Muda isso, muda isso, muda isso. O porquê do antropólogo entende a complexidade da organização social, do comportamento, e nos ajuda muito mesmo, sabe? Por aí que a gente começou. E tanto que no nosso curso, né, pelo menos o curso de epidemiologia, mas tem disciplina obrigatória de ciências sociais, né, que com grande ênfase em antropologia. Então a gente sempre tenta levar os dois juntos. Sim, agora vamos passar para a segunda... desculpa. Em relação à redução da pobreza, eu queria contribuir da seguinte maneira. A gente tem, há pouco a gente publicou um trabalho no caderno de saúde público, até a Alessandra chegou agora atrasada, eu não chegava atrasada de sempre, eu chegava mostrando o seguinte, virou antropóloga, né? E ela foi orientada agora, e a gente mostrou assim que houve uma redução importante de mortalidade infantil em Porto Alegre, os dados do SINASC e do SIM, mas o que chamava a atenção é o seguinte, que a taxa de mortalidade dos estratos mais privilegiados, o maior número de anos estudados, era muito alta, né? Estava em torno de 6 por mil, quer dizer, o dobro, né, que a média, por exemplo, dos países nórdicos. E o que chama a atenção é o seguinte, reduziu, né, a mortalidade, mas ela reduziu fundamentalmente, como o César mostrou lá, entre os menos privilegiados. Entre os mais privilegiados, ela continua proporcionalmente muito alta, né? Houve uma redução ao contrário da desigualdade, né? Isso é uma coisa interessante. E aí, um questionamento, a gente não tem esses dados, no Cesárea, por exemplo, eletivo e não eletivo, ele está com dificuldade disso. Eu tenho para mim o seguinte, né, que isso é um efeito ainda de tecnologias de saúde mal utilizadas. Por exemplo, concepção assistida com aumento de 300% da taxa de genitalidade e baixo peso em Porto Alegre, e também o uso, né, da cesariana, por exemplo, de maneira indiscriminada. Então, nós estamos pagando um preço, né, do emprego de alta tecnologia ou de tecnologias no estrato social mais amplo, né, que contribui para nós piorarmos nossos índices de saúde. Então, a pobreza não necessariamente está relacionada com um desfecho desfavorável, mas o emprego e a intensidade, né, inadequada de certas tecnologias também tem um desfecho inadequado também, né? Essa seria a minha contribuição.
tarde. Não olhei para o outro lado, Meu não. nome é Roberto Costa. Tá, ótimo. Então, o senhor pode se identificar e fazer sua pergunta? Ok, Roberto Costa, que parece que está baixo. Está ouvindo bem? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Roberto Costa, do ERICA, Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes. Minha pergunta é sobre a questão dos levantamentos epidemiológicos nacionais, a qualidade deles. Há poucos dias, a gente viu muito na televisão aí que o IBGE vai realizar levantamento no Brasil inteiro, envolvendo medidas de massa corporal, estatura, perímetro abdominal. E aí eu queria a sua opinião sobre a qualidade dessas medidas e em relação principalmente ao que a gente tem visto nos últimos anos no Vigitel, que nos últimos 5 anos a gente vê que tem uma migração de resultados. Há 4 anos a capital brasileira com maior prevalência de obesidade era o Rio de Janeiro. No último Vigitel, o Acre, e assim com diferenças muito grandes. Será que não foi um espaço de tempo muito pequeno para tantas modificações em obesidade e também em sedentarismo? Lucas. Uma senhora Boa tarde, sou Lisiane, da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica. A gente aqui não vê um pouquinho da transição epidemiológica, mas a gente descarta um pouco. Por quê? Porque nós somos a primeira cidade, capital de incidência de AIDS, HIV e de tuberculose, né? Há 10 anos. E juntando isso, assim, eu queria te falar que a gente sente necessidade, sim, de uma questão antropológica, né? E a gente está encomendando uma pesquisa antropológica para ver o porquê dessa incidência do HIV/AIDS, né? A gente sabe a questão raça-cor, a questão social, né? Tanto na tuberculose também a questão social, né? Mas a gente precisa ter mais respostas mesmo, de como chegar, como impactar, porque a gente não está conseguindo, né? Até agora a gente instalou o primeiro comitê de transmissão vertical do HIV, né? Porque a nossa taxa de transmissão também é alta, 5% de transmissão vertical. Mas a minha pergunta para ti é assim, a vigilância, ela faz constante esse trabalho de acompanhamento da população. Qual é a questão ética de alguém utilizar esses dados, né? E, por exemplo, assim, um antropólogo, por exemplo, lá, saber quem são os casos de AIDS e encontrar esses casos, por exemplo. Né? Como é que ficaria essa questão ética? Até a CONEP agora está chamando um trabalho para ver a questão de pesquisa e vigilância, né? E também a questão ética de ter nos serviços comissão de ética, porque muitas vezes as pesquisas acadêmicas, elas utilizam o sistema de saúde, né? Elas utilizam agente comunitário de saúde para coletar dados, elas utilizam raio-x, né, para fazer exames, às vezes em pesquisa, etc. Então eu queria ver essas duas perguntas para ti. Lucas, aqui do PTGS, da Sociologia. Eu queria saber mais ou menos assim, a relação entre os estudos de epidemiologia e de ecologia humana, que é uma parte que a gente estuda e que eu acho que se diferencia, qual é a influência de um no outro, como é que se dá essa relação nos ecological approach. Bom, a pergunta do Roberto é difícil, né? Qual é a qualidade dos inquéritos nacionais que são... É variável. Não dá para comparar a qualidade do inquérito feito pelo IBGE no Brasil inteiro com a qualidade de uma pesquisa feita, digamos, em Pelotas. Não porque Pelotas seja, mas assim, uma pesquisa acadêmica que o pesquisador controla diretamente. Por exemplo, cada uma das nossas crianças ela é medida 2 vezes, pesada 2 vezes por 2 pessoas diferentes. Se dá uma diferença de mais do que 100 gramas ou de cerca de 1 centímetro, eu meço de novo essa criança. Assim, a gente tem todo um procedimento de controle de qualidade, né? A gente repete 10% da entrevista por outra pessoa para ver se bate. Nós temos todo um procedimento de controle de qualidade que nos torna o nosso dado efetivamente é muito melhor por causa desse controle. Isso não dá para fazer, né? Se eu estou fazendo uma pesquisa no interior do Acre, eu vou lá numa comunidade uma vez, chego lá, eu levo 2 dias para chegar lá de barco e depois eu não vou de novo só para ver se não tinha errado a mensuração, né? Isso, inclusive, deu uma série de problemas numa pesquisa nacional de 2006, 2007, que os dados de alguns estados tiveram que ser descartados, né? Então, é um problema
problema sério. A Vigitel, não sei se vocês conhecem, é uma pesquisa por telefone, né? Que é feita por telefonema, por amostragem, uma pesquisa super útil. Mas é claro, é uma pesquisa que a pessoa diz qual é o seu peso, qual é a sua altura, né? E aí a gente sabe que o homem sempre diz que é mais alto e a mulher sempre diz que é mais magra. É sério, não é piada, não é preconceito. É uso de validação. O homem sempre é mais alto, a mulher é mais magra. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m. Então, eu não sei te dizer, eu realmente acho a tua pergunta muito boa, eu não sei te dizer, eu acho que assim, mudar muito de um mês para o outro, o Brasil está mudando, né? Qual é o estado do Brasil que mais tem cesárea? Rondônia. Rondônia é o estado do Brasil que tem mais cesárea. O Brasil está mudando, né? Então, não é surpreendente saber que o Sul está emagrecendo e o Norte e o Nordeste estão engordando. Mas assim, também mudar de um ano para outro é pouco provável em termos estatísticos, né? Então, eu não sei responder a tua pergunta, só vou dizer que, como todo dado, a gente olha com certo cuidado, né? A Liviane fez uma pergunta muito interessante sobre ética, né? E eu acho que é uma questão que está super... Os epidemiologistas europeus estão apavorados que a comunidade europeia agora passou uma nova regulamentação de que a gente não pode dar dados secundários. Porque como é que eles fazem, né? A Europa tem mega estudos que eles têm um censo do país inteiro. Então eles têm dados das pessoas. Aí vem quem morre e relaciona ao censo. E acham e ligam isso com os dados do sistema de saúde. Então, graças a isso, por exemplo, tem um medicamento que tem um efeito colateral muito raro, mas que mata quem toma. Eles sabem quem tomou o medicamento, eles sabem quem morreu. E eles têm um sistema de ligação de dados que eles identificam coisas que num estudo epidemiológico normal tu nunca poderia fazer porque o tamanho da amostra não é suficiente. Tu precisaria de 1.000 pessoas ou 2.000 tomando um remédio para ver que morreram 2 ou 3. Então, eles têm todo um sistema e está uma discussão muito grande, porque a preocupação é que o controle de ética é uma coisa que hoje em dia está muito em pauta, né, com Snowden e todos, o Prisma e essa coisa que todo mundo sabe tudo da nossa vida, a população está legitimamente reagindo à disponibilidade de seus dados. Mas, por outro lado, isso inviabiliza grande parte da pesquisa epidemiológica que é realizada com dados secundários. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Pelotas nasceram 5.914 crianças. Tá? Nós temos um acordo de ética com o Ministério da Saúde, inclusive aceito pelo Conselho Nacional de Ética, que quando morre uma dessas pessoas, eles avisam. Pode morrer no Paraná, ou pode morrer em Rondônia. Eles estão lá listadas e os sistemas informam isso. Se a gente aumentar o controle ético, eu não vou poder saber isso. Mas isso é importante também, porque eu quero saber se uma criança que nasceu prematura ou com baixo peso vai ter um risco maior de morrer de infarto no futuro. E esse sistema me permite saber isso. Então eu não vou resolver a questão aqui, eu só vou dizer assim que é uma questão extremamente complexa, né? O direito do indivíduo à privacidade versus o bem público, né? O bem maior público de se saber efeitos colaterais de medicamentos, efeitos a longo termo de fatores que ocorreram na vida de uma pessoa, em dados que, claro, alguém tem que saber o nome dessas pessoas para ligar quem nasceu em Pelotas com quem morreu em Rondônia. Então não é um dado anonimizado, é um dado que tem um nome. Como é que se controla isso, né? Então eu não vou esgotar essa questão aqui, mas eu acho que se vocês querem um debate interessante, seria um debate interessante para ter uma sessão dessas aqui, o direito individual à privacidade versus o direito público de se fazer pesquisa em saúde pública. Que para nós é essencial ter acesso a esses dados. Nós precisamos desse acesso. Né? E claro, nós temos que ter todo tipo de salvaguardas para que isso fique muito, muito restrito a um grupo pequeno de pessoas. Né? Por exemplo, os dados da nossa coorte, ele tem várias medidas de segurança. Né? Só tem acesso aos nomes das pessoas, 2 ou 3 pessoas da equipe. Isso é tudo encriptado. E todos os nossos alunos de doutorado, de mestrado, que mexem com o banco de dados, eles nunca têm acesso aos nomes, eles só têm acesso a pedaços do banco de dados que não permite que ele identifique quem é essa pessoa. Tá? Então, é toda uma questão de... É super interessante essa questão. E tem visões divergentes, né? Tem visões divergentes importantes sobre isso. A pergunta do Lucas, eu não sei se eu sei responder direito. Eu sempre aprendi, né, mas isso há 20 anos atrás, que ecologia humana e epidemiologia eram basicamente a mesma coisa. Tá? Eu não estou a par do que está acontecendo recentemente na ecologia humana que possa estar diferenciando a epidemiologia. Talvez o Marcelo saiba complementar isso para mim. Mas passei para ti, mas se vocês tiverem mais
instrumentos para nos ajudar aí, mas sempre no começo a gente sempre fala, epidemiologia é uma ecologia humana, como é que as pessoas... É um estudo de baixas sociais, né? Parece que é a epidemiologia que os cientistas sociais fazem a ecologia humana, eu vejo muita semelhança entre esses dois. É por isso que eu estou aqui, porque eu quero fazer ecologia humana, mas eu tenho que falar com um epidemiologista antes. Né? Mas então não tem uma fronteira entre essas duas. Posso saber assim. Na minha perspectiva, não, eu acho que é muito interessante. Pode fazer o votação. Tem que fazer epidemiologia lá em Pelotas. Vamos então à terceira rodada. Não é muito uma pergunta, mas uma provocação, já que... desculpa. Meu nome é Suzy, do Instituto de Matemática e Estatística. Como o César falou, né, a epidemiologia, os estudos epidemiológicos, eles são multiprofissionais, e eu acho que está faltando incorporar mais um profissional, que é o pessoal da publicidade e propaganda. Eu acho que nós temos as informações, nós temos os dados, nós temos a relevância dos achados, e a gente não consegue, muitas das vezes, passar a importância desses resultados para a população. Como é que você não consegue convencer, não uma mãe, como o César disse, o indivíduo tem todas as suas razões para tomar uma decisão, mas como é que você não consegue convencer a maioria das mães que o parto normal é o mais indicado? Que ela faça a escolha da cesárea pelo simples fato de coincidir um aniversário, de ser na véspera do marido viajar. Então, eu acho que está faltando... nós temos um problema de comunicação, de transmitir a importância dos resultados que a gente encontra para a sociedade, para que eles se tornem efetivos. Eu gostaria então de aproveitar a pergunta que colocaste. Eu tenho informações, por exemplo, de alguns países em que o contra a cesariana chega a ser muito perigosa. É o caso do Japão. Há hospitais que não fazem cesariana em hipótese alguma e outros hospitais que, em último caso, fazem a cesariana. Isso realmente tem a ver com, eu pressuponho, porque eu sou socióloga, não sou antropóloga, que tem a ver com cultura do país e também como é que a mulher é vista, de um certo ponto. Tá? Então, é um caso pessoal, de família, que a pessoa fez todo o tratamento com o médico no hospital e como havia risco de ter que fazer uma cesariana, ela teve que mudar de hospital porque no outro haveria a possibilidade de uma cesariana, que não foi feita e ela sofreu durante 48 horas até fazer o parto. Né? Então, tem a ver com questões que são ligadas a políticas de saúde de um país determinado. E eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Bom, deixa eu primeiro responder a Suzy, porque é o seguinte, Suzy, eu estava na minha palestra, eu achei que estava meio grande. Eu cortei os 5 slides finais, tá? E os 5 slides finais eram justamente sobre isso. A gente, na verdade, lá em Pelotas nós temos uma pessoa de divulgação, tá? Ela é mais imprensa do que publicidade, tá? Mas a gente fez uma série de estudos aí, também reviu literatura, o Marcelo conhece isso bem, sobre a questão da morte súbita na infância, tá? Quando cai a mortalidade infantil muito, a morte súbita é proporcionalmente mais importante, que aqui no Brasil ela causa tipo 1,5 mortes por 1000 crianças, que não é pouco, tá? Se a mortalidade infantil no Brasil agora está ao redor de 15, 1,5 é 10% da mortalidade infantil, isso é uma morte súbita. Aquela criança está bem, vai dormir, no dia seguinte a mãe acha ela morta, tá? Então, o que acontece? As pesquisas mostram, né, que dormir de bruços é um fator de risco muito importante. A criança que dorme de barriga para baixo, ela tem muito mais risco. Aí nós ficamos em Pelotas, fizemos uma pesquisa, quanto por cento das crianças dormem de barriga para baixo? Mais ou menos 20% de barriga para baixo e umas 40, 50% de lado, porque o pediatra brasileiro recomenda
Não estou olhando para o Marcelo aqui, ele é pediatra. O pediatra brasileiro diz, bota de lado, porque senão engasga. Não pode dormir de barriga para cima. E a gente sabe, pela pesquisa, que o seguro é a criança dormir de barriga para cima. Tá? Então, e aí eu sempre digo, o cara sempre diz, de lado engasga. Diz, engasga, mas não morre. Né? Então, mas veja bem, aí o que a gente fez? Nós começamos a trabalhar e conseguimos, tá? Que a Rede Globo fizesse um vídeo. Então a Angélica aparece no vídeo que diz, coloque seu nenê de barriga para cima, que é mais seguro, não sei o que, não sei o que. Tá? E tem outro cartaz também que a gente fez, que, com a ajuda da Pastoral da Criança, que é uma ONG muito ativa no Brasil, que era um cartaz assim, que tem uma criancinha dormindo de bruços e ela bota assim, vire o cartaz. Aí eles virem assim e diz, viu, você acabou de salvar uma vida. Tá? É coisa de publicidade que a gente nunca teria essa ideia. Né? Então, realmente, eu concordo totalmente. Tá? É a camiseta daí. Este lado para cima, aquele negócio que tem assim, em caixa, deu uma camisetinha com, sabe, foi tudo feito para uma campanha que a gente fez lá. Ficou bem interessante mesmo. O mais difícil foi convencer os pediatras. Sabe? Mas eu não tenho disso. Não, nós somos difíceis. Eu gosto só por é uma raça difícil. Primeiro, eu penso que pesquisa em TICs, né, tecnologia, informação e comunicação em saúde, é extremamente necessária e a gente está meio ainda atrapalhado em relação a isso. Eu li um artigo, não sei se chegou a ler esse artigo, que é um livro que saiu no American Journal of Public Health, que é em causalidade quântica. Né? E não sei se você leu. Né? Então ele fala assim o seguinte, olha, a propaganda não precisa ser boa nem ruim, a informação que tu está tendo ela tem que ser constante. Né? Porque num determinado momento o cara vai estar sensível para aquilo ali. Então não adianta você fazer uma propaganda super legal sobre o cigarro que demore um mês. Pode fazer uma grande propaganda muito ruim, inclusive, mas que dure 10 anos, e certamente esse efeito é um efeito mais importante, né? Porque naquele momento quântico o cara vai estar naquele ponto que vai estar sensível em relação a isso. Isso também tem esse novo olhar, concordo contigo, né? Esse novo profissional para trabalhar com com esse objeto que é importante. Né? Em relação à morte súbita, né? Eu tenho uma experiência como clínico assim que é cruel. Né? Então, lá no próprio hospital de clínica, né? Então a mãe ela é muitas vezes coagida em relação ao aleitamento materno. Existe um grupo que não tem que sair mamando, tem que sair. Então o pessoal foca naquilo lá de uma maneira muito forte e aí vai para o posto de saúde, onde eu atendo, e digo assim, tá, tudo legal, tá mamando, bacana, tal. E como é que tá dormindo? Não, dormindo eu ponho de qualquer jeito, não te orientaram? Não, no hospital não orientaram. Né? Então existe todo um foco, né? É uma lei de cuidado inverso ao inverso, né? Que de repente uma questão fundamental, né? Que cada vez proporcionalmente mais importante na medida que cai a mortalidade, mesmo os profissionais de saúde não conseguem implementar políticas que são claras, né? Tem o efeito de dormir para cima, desses trabalhos da Inglaterra, despenca, né? Né? Ele não sabe muito bem por que o mecanismo, mas ele funciona super bem. Isso que o Marcelo falou é super interessante, que na epidemiologia a gente consegue fazer coisas sem saber muito bem o mecanismo biológico. Sabe? Então, assim, por que dormir para cima morre menos? Nós não sabemos direito. Tem uma série de teorias. A teoria não fala. Sim. Mas os países que fizeram campanha, a Inglaterra, a Austrália, os Estados Unidos, caiu pela metade. Fizeram campanha nacional, não mudou mais nada, só mudou essa campanha, caiu pela metade. Né? Então, isso é interessante. Eu queria então ver agora só a discussão da cesariana. Né? Tem muita discussão qual é a taxa mínima de cesariana. Né? Qual é o mínimo que precisa. Eu andei revisando bem essa literatura, não tem muito consenso, mas é algo entre 5% e 10%. Menos de 5% é pouca cesariana. Mas aí sempre se faz uma dizer, qual é a máxima? 15%. A OMS diz, baseado numa publicação sem nenhuma base científica, que é muito... Que é 15. Que é 15. Alguns colegas obstetras acham que é 20, 25. Eu estive num debate semana passada com o Zé Geraldo, ele disse que é 25. Mas não é 54, como tem no Brasil, e não é 90, como tem nas mulheres ricas do Brasil. Nós tivemos no Ministério semana passada, fizemos uma revisão nacional disso. No Brasil,
tem mais de 20 municípios que tem mais de 90% cesariana no município, rico e pobre. Barretos, em São Paulo, São José do Rio Preto, Goiânia, não me lembro de todos, mas tem alguns municípios assim que cesariana é quase universal, né? É claro que toda medida que se coíbe alguma coisa pode levar a extremos do outro lado, né? Então é possível que algumas pessoas em alguns lugares onde estão tantas restrições de cesariana, elas fariam pouca cesariana. E aí eu queria dar um exemplo. Eu há 15 dias sou avô. E o meu neto nasceu em Boston, no hospital da Harvard. A minha nora entrou lá, querendo parto normal, né? E entrou, ela ficou 25 horas de trabalho de parto e nasceu em parto normal. Ao mesmo tempo, o meu colega que tem o escritório do lado, a filha dele entrou no trabalho de parto em Pelotas. 4 horas, ele chegou já há 4 horas, não estava nascendo, fizeram cesariana. Ela queria parto normal. Mas uma coisa é querer e ter uma equipe de saúde, todo mundo que apoia, né? E outra coisa é querer num lugar onde ninguém quer, na verdade. Ninguém quer parto normal. O obstetra não quer também. Ele pode dizer que quer, mas ele ganha X por parto. Um parto, uma cesariana é rápida, um parto normal leva muito tempo. Então, não estou culpando o obstetra aqui, mas é uma lógica, né? Mas é claro que, como tu disse, né, pode ser uma questão que se leva a alguns extremos. E aí, se levar aos extremos, tiver muito pouca cesariana, que é o caso de Angola, o caso da África, grande parte da África tem muito pouca cesariana, tem 1%, 2% de cesariana, que está morrendo mãe, está morrendo criança por falta de cesariana. E aqui é o contrário, está morrendo mãe e morrendo criança por excesso, talvez, né? Ele não tem certeza em relação a isso, não tem nenhum trabalho mostrando ainda consistentemente em relação a isso. Mas o que tu falasse foi muito, me reportou também a questão, eu não sou avô ainda, né? Espero ser em breve, né? Chega essa hora aqui. Mas a minha mulher, que é japonesa, né? Teve partos normais também, que ela fez questão de ter parto normal, porque é uma questão de família, tem uma tradição também de passar por essa experiência que ela achava interessante e tal. E quando a gente estava na Inglaterra ainda, né, a gente foi e foi uma amiga nossa junto, um outro casal que foi trabalhar numa outra área, que também era japonesa. E teve um parto lá em Londres, né? E aí a Helena foi junto com ela, eram muito amigas, só que ela é uma gestante idosa, tinha mais de 40 anos de idade já, vou fazer o pós-doc dela, então já, né, mais de 40 anos de idade. E quem fez o parto dela foi uma midwife, não foi o médico, né? E ela sofreu horrores, né? Houve ruptura de períneo, teve que ser intervida e tal, mas foi para o parto normal. Também tem essa o outro extremo, de repente assim, existe uma política estabelecida, e essa questão, né, do coletivo, né, se aportar no individual, ela é universal, né? Nós trabalhamos com questões de risco, questões de probabilidade, esse modelo dedutivo probabilístico, né, ele às vezes embrutece as políticas, né? Então a gente não consegue chegar e determinar, olha, isso aqui merece um outro cuidado, né? Essa sim merece cesárea, né? Essa aqui não merece. E isso ainda é uma arte ainda que tem que ser praticada individualmente por um bom clínico bem formado que consiga comparar essas duas coisas, o coletivo e o individual, né? Isso aí, essa é o mistério também. Volta 15 para as 4, o professor tem que sair às 10 para as 4, uma só. Boa tarde, meu nome é Betina, também sou estudante de epidemiologia, doutorado. E dentro desse assunto que tu falaste que estudou bastante recentemente, é porque com a medicalização do parto, né, na verdade, a gente sabe que tem a indução, o parto induzido com anestesia. Eu não sei se isso existe alguma diferenciação nesses dados e se tem alguma influência também, queria saber a tua opinião, professor César. Não, eu acho que tem uma diferença que é o seguinte. Aí entra a questão de organização do sistema de saúde. Por exemplo, eu contei a história da minha nora que teve parto em Harvard, né, com 25 horas. Tinha analgesia. Tinha um obstetra, um anestesista treinado todo o tempo, porque a analgesia de parto não é fácil. Se ela fizer demais, o nenê não sai. E aí tem que usar fórceps, não sei o que, etc. Então, é uma questão que o nosso sistema de saúde
ele não... a questão do anestesista é uma questão complicada no SUS como um todo, né? O anestesista é um grupo muito bem organizado, muito corporativista também. E o nosso anestesista brasileiro, ele não tem nenhuma experiência com analgesia de parto, porque se tem qualquer coisinha já faz cesariana, né? Então eu creio que é uma questão importante. E a analgesia não é essencial, né? O parto natural, é com dor, mas tem aquela questão, tem certas mulheres que são mais sensíveis à dor que outra e que se pedem analgesia, se requer analgesia, é um direito de ter, né? Agora, a linha mais radical feminista diz que nem analgesia, que o parto tem que ser realmente natural e com dor, que é o certo, que é o jeito normal. Já tive debate que eu falei a favor da analgesia e caíram em cima de mim. Mas é uma opção que tem que estar oferecida, e aqui nós não temos essa opção. O Brasil está com 11,8% de prematuros, cara. É uma das mais altas taxas do mundo. Por quê? Nas ricas, as mulheres ricas brasileiras têm muito prematuro. Porque se acha que com 38 semanas o nenê está pronto, e o erro em estudar a idade gestacional, mesmo com ultrassom, é muito grande. Então, se eu marco um parto para 38 semanas, a chance de ele ter 37 ou 36, né, é muito grande. O prematuro é menor que 37. Né? Então, é muito grande. E por isso que o Brasil atualmente é um dos países mais altas taxas de prematuridade do mundo inteiro. Essa é uma matéria que me incomoda um pouco, né? Porque essa questão da medicalização do parto e, portanto, do corpo da mulher, né? Se tem um corpo que foi medicalizado extremamente, ou ao extremo, né? É o corpo feminino. Então, ela, inclusive, perdeu a própria identidade. Ou ela é gestante, ela é parturiente, ela é puérpera, né? Depois ela entra no climatério, ela é climatérica, mas mulher ela deixou de ser em algum momento, né? Pelo menos na área da saúde. Ela tem vários sinônimos, né, em relação a isso. E essa intervenção ela é efetiva, né? Mas ao mesmo tempo ela trouxe benefícios. Né? Se houve uma intervenção que salvou a vida de mulheres, foi, por exemplo, a medicalização do parto, né, que era a principal causa de morte, né, de mulheres jovens, né, até metade do século passado. Né? Então, também tem esse paralelo. Né? Em relação à dor, mais uma experiência pessoal. Né? No Japão, não sei se é japonês, mas a minha mulher foi para ter neném, o segundo, primeiro, né? Temos 2 filhos, e ela teve e não teve dor. Né? Eu digo, mas o que é isso? Né? Aí o cara chegou lá e disse, olha, viu quantos centímetros? Tá com 10 centímetros, e olhava para ela, olhava para mim, vai nascer, quando é que vai nascer? Não, vai nascer agora, né? E nasceu, né? E eu digo, tá bom. Aqui no Brasil, né? Então tem essa questão pessoal também, individual, que está presente também. Eu sei que o tempo está acabando, mas tem uma história muito boa. Eu tenho que ir embora. Mas é que nós estamos analisando dados de vários países europeus. Porque no país europeu tem tá ligado? Tem um campo que é nacionalidade. Então, nós estudamos Suíça, Inglaterra e Portugal. Em todos esses países que têm sistemas públicos de saúde, qual a nacionalidade que mais faz cesariana? Brasileira. Brasileira. Nós vamos no sistema público de saúde de Portugal, da Suíça, de Inglaterra, e elas estão lá em cima na liga. Quer dizer, mesmo com um médico inglês, né, uma parteira inglesa, com o sistema, elas conseguem fazer mais cesariana. Então, a gente não estamos culpando a mulher, nós estamos culpando o fato de que houve uma cultura no Brasil, nós temos uma cultura de cesariana, foi iniciada pelos médicos, sem dúvida nenhuma, os médicos que começaram, mas está de tal maneira incorporada na nossa natureza, que mesmo quando se faz no sistema público em outro fato, a brasileira está lá na liderança. O poder de convencimento que tem a mulher brasileira. Bom, dá para observar que teríamos mais questões e que esse assunto realmente interessou a todos, mas nós vamos ter que encerrar agradecendo a presença dos professores, pesquisadores, de vocês que participaram desde o início e convidando para as próximas palestras.